Bora aprender a fazer um puxa-saco de fio de malha? Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju aqui do Ju Quem Fez e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa peça aqui, que é um puxa-saco feito todo em fio de malha usando a técnica do crochê. E essa é uma peça que a gente trabalha a maior parte dela em pontos altos. Aqui embaixo, ó, onde passam as sacolas, é totalmente contínuo. Vou ensinar tudo o que vocês precisam saber para fazer essa peça, inclusive o acabamento. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e queria pedir para, se você gostar desse vídeo, não esquecer de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho, é de graça, me ajuda muito e você ainda fica por dentro de todos os tutoriais que eu vou postar por aqui. Lembrando que tem vídeo novo toda semana, então bora lá pro tutorial. Para o nosso puxa-saco, os materiais que a gente vai precisar são um rolinho de fio de malha, já é suficiente, uma agulha compatível, aqui eu tô usando a da Prim número 8, já tem resenha dessa agulha aqui no canal, para quem quiser assistir, vou deixar linkado aqui nos cards. Lembrando, gente, que essa peça, a maior parte dela é toda feita em pontos altos, então é muito importante que a tensão do seu ponto esteja bem soltinha. Se o seu ponto for muito apertado, use uma agulha de um número maior para deixar o caimento da peça mais bonito, tá? Tô usando também uma agulhinha de metal para dar acabamento, essa daqui é uma 4,5, e uma tesoura, só isso. Você pode usar o fio de malha que você quiser, mas aqui a minha recomendação para essa peça é a seguinte: priorize fios que são mais levinhos, porque essa é uma peça que vai ficar pendurada e que a gente vai colocar coisa dentro, ou seja, vai agregar mais peso a ela. Então é importante que seja um fio mais leve, senão vai pesar demais no ganchinho ou no preguinho que você colocar ali na parede para segurar, e se for aqueles ganchinhos autocolantes, mais ainda. Eu tô usando aqui o fio de malha da Mãos de Mãe na cor caramelo, e eu escolhi ele porque ele é um fio de poliéster, ou seja, é bem levinho. Pode ser de qualquer marca que você tiver por aí, mas vê se o fio que você tem é mais levinho, porque assim o resultado vai ser muito melhor, tá? E antes de começar a nossa receita, eu preciso dizer que, se você é iniciante, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo dos pontos básicos do crochê que tem aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards também, tem versão destra e canhota, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então, gente, nós vamos iniciar o nosso círculo mágico. Essa peça se inicia com um círculo mágico, puxa-saco, e a gente vai começar ela de baixo para cima. Então a gente vai começar justamente pelo buraquinho onde a gente puxa as sacolas, tá? Para fazer isso, eu gosto de usar a técnica do círculo mágico, que é muito bacana. A gente vai deixar uma ponta maior, tá? Deixa essa ponta maior. E aqui a gente vai fazer como se fosse a letra E. Você vai dobrar o seu fio de maneira que a ponta solta fique por baixo, tá vendo? E vai fazer a letra E. Aqui a gente precisa que o círculo mágico fique bem grandão, porque a gente vai colocar vários pontos nele, de maneira que ele não feche, que ele fique aberto, já deixando a estrutura aqui certinha para as sacolas serem puxadas. Feito isso, deixou ele grande aí, você vai inserir a sua agulha de frente para dentro dele e vai puxar esse fio aqui que tá vindo do rolo com a sua agulha. Quando você puxar, você já vem dando uma torcidinha, ó. Só dá uma torcida e aqui você vai formar essa argolinha, tá vendo? Fez isso, laça o fio que tá vindo do rolo e fecha aqui na argolinha. Aqui a gente já tem o nó inicial do círculo mágico. Ele aqui não vai contar como um ponto, tá? Vou ajeitar aqui esse fio, botar ele para fora para todo mundo ficar retinho. E aqui dentro desse círculo mágico eu vou colocar 15 pontos baixos. Então é só inserir a sua agulha aqui no centro do círculo mágico, pegando tanto o círculo quanto a pontinha que está solta. Laçou o fio, traz aqui para frente, dando uma alturinha e laça, fechando o seu primeiro círculo mágico da carreira. Eu gosto de contar, gente, a partir do momento que tem uma correntinha, ó, em cima do ponto, tá? Então, esse daqui é o meu primeiro ponto baixo. Vou colocar no total 15 pontos baixos dentro do meu círculo mágico. Então, façam daí que eu faço daqui. Sempre bem soltinho o ponto, tá? Para o círculo mágico fechar no final direitinho.
Fiz aqui os meus 15 pontos baixos, ó, a gente conta aqui pelas correntinhas. E tá vendo por que é que tinha que ser bem grande aquele E inicial? Porque a gente precisa acomodar todos esses pontos. Então agora é a hora que a gente vai fechar o círculo mágico, então é só puxar a pontinha. E aqui com delicadeza, porque a gente quer que esse ponto encontre com o outro, tá? Então, ó, puxei. Aqui é a hora que a gente vai ver se o espaço ficou bom. Então, nessa receita, a gente não tem um número exato de pontos para iniciar, porque vai depender da espessura do seu fio. O fio que eu estou usando aqui tem espessura de 3 centímetros, tá? Para vocês terem uma referência. E esse pedaço aqui, esse espaço, é um espaço que dá para passar bem uma sacola, mas eu vou abrir aqui e colocar mais um pontinho nesse círculo mágico para não ter erro, tá? Então, no total, eu vou fazer 16. Se o seu fio for muito fininho, você pode colocar mais, tá? Então, vai colocando. Quando você fechar o círculo mágico, vê aí se o espaço que você tem ficou bacana para puxar uma sacola. Aqui eu acho que já tá bom. Se seu fio for muito fininho, coloca mais pontos, tá? Porque assim a gente consegue um tamanho certinho. Vou ensinar para vocês o fechamento de carreira. Agora a gente vai colocar essa ponta para trás, para não atrapalhar a gente. E vamos fazer um fechamento de carreira invisível. Então aqui observa comigo. Eu já tô posicionando aqui as correntinhas dos pontos, ou seja, o topinho delas para cima. Faça isso também para deixar essa parte lisinha aqui para baixo, tá? Agora a gente vai começar a crescer o trabalho para cima. Então eu vou aumentar aqui a minha laçadinha. Vou achar a primeira correntinha da carreira, que é essa aqui, introduzir a minha agulha de trás para frente dessa forma. E vou passar essa alcinha por dentro da agulha, passando lá para trás. Esse daqui que eu tô fazendo é o ponto alto fake, tá? É um fechamento de carreira que a gente inicia com esse ponto alto fake, porque ele já simula um ponto alto. A partir daqui a gente vai trabalhar praticamente todas as carreiras para cima em ponto alto. Puxou a laçadinha lá para trás, enquanto ela ainda estiver na agulha, você vai achar a correntinha de onde está vindo o seu fio, que é essa aqui, e vai introduzir a sua agulha pela frente, ó. Com o fio na agulha, você vai introduzir ela pela frente nessa mesma correntinha, tá? Fez isso, laçou o fio que está vindo do rolo, dá uma alongada aqui na laçada e laça fechando essas duas juntas. Fez isso, você vai subir uma correntinha e aqui a gente tem o nosso ponto alto fake. Assim a gente inicia a carreira sem deixar buraquinhos. Pois bem, a partir daqui a gente vai trabalhar um ponto alto para cada pontinho de base. Para quem não sabe, pontinho de base são essas correntinhas que ficam em cima dos pontos, tá? E aqui já fica uma dica também, que é, quando você laçar o fio, introduzir aqui no pontinho de base, né, na correntinha, e for fechar o ponto alto, antes de você fechar, já vem escondendo essa pontinha solta aqui por dentro, ó. Passa ela aqui por dentro, laça o fio e conclui o seu ponto alto. Assim você já vai arrematando esse fio. Quando você arrematar ele pela carreira toda, você já pode cortar e isso já faz o seu acabamento inicial da peça. Então aqui, gente, eu vou seguir colocando um ponto alto para cada buraquinho. Então, ó, vim aqui na correntinha, no buraquinho dela, introduzo a minha agulha, já passo o meu fio por cima desse que eu tô arrematando, dou aquela laçadinha e fecho o meu ponto alto, tá? Ponto alto normal, sem segredo nenhum. E assim a gente vai até o final da carreira. Um ponto alto para cada pontinho de base. Chegando aqui, ó, no final da carreira, nossa peça tá ficando assim. Vou fazer esses dois últimos pontinhos com vocês para mostrar o seguinte. Ó, o fio tá sendo arrematado aqui, já tá só com a pontinha. Venho aqui fazendo o meu ponto alto. E aqui é importante o seguinte, você observar que essa laçadinha que está sozinha, que não é uma correntinha completa, aqui a gente também precisa colocar um pontinho, tá? Isso daqui é justamente a alcinha que a gente puxou no fechamento de carreira. Ela que vai contar como um pontinho de base. Então é só você vir aqui pegando, ó, ela toda
e fazer o seu último ponto alto da carreira, tá? Aqui, essa pontinha do fio a gente pode botar para dentro e nós vamos repetir novamente o fechamento de carreira, iniciando com ponto alto fake. Então, nós vamos aumentar a laçadinha, achar a primeira correntinha da carreira e aqui observa comigo o seguinte. O primeiro pontinho de base da carreira é este aqui, que é correspondente ao segundo ponto da carreira. Por quê? Observa comigo, o ponto alto completo, ele tem esse tracinho aqui em pé, 2 na diagonal e esse aqui reto, que é justamente o pontinho de base. O primeiro da carreira não tem esse topinho, porque a gente vai simular ele agora com o fechamento de carreira, assim o ponto vai ficar completo, tá? Então, quando você for introduzir a sua agulha para fazer o fechamento, você vai introduzir ela na correntinha do segundo ponto da carreira, tá bem? Senão a gente vai deixar a peça torta se a gente pegar nessas correntinhas aqui do primeiro ponto. Então, introduzi de dentro para fora, vou passar a minha alcinha aqui por dentro e passar por dentro da agulha, trazendo aqui para trás. E aqui, ó, vocês podem ver que as alturas agora estão todas certinhas. Feito isso, nós vamos achar a correntinha de onde está vindo o fio, que é essa aqui, e com o fio na agulha eu venho aqui pela frente, introduzindo a minha agulha apenas na correntinha, laço meu fio, dou aquela alturinha e vou iniciar meu ponto alto fake. Lacei os dois juntinhos e vou fazer uma correntinha. Primeiro ponto alto da carreira concluído. Na segunda carreira, gente, nós precisamos aumentar a peça, porque senão ela vai ficar muito pequenininha para ser um puxa-saco. Para isso, a gente vai começar a trabalhar aumentos nessa carreira. Então, eu vou fazer um ponto alto sozinho e um aumento. Um ponto alto sozinho e um aumento. A gente vai intercalando. E para quem não sabe, um aumento é quando a gente coloca 2 pontos no mesmo ponto de base. Ou seja, aqui eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo buraquinho, tá? Então, se na primeira eu coloquei um ponto alto sozinho, no segundo buraquinho, no segundo ponto de base, eu introduzo a minha agulha e vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, fiz um, laço meu fio, venho no mesmo buraquinho e faço o meu segundo, tá? Então, ó, tenho um ponto alto sozinho e um aumento. E assim eu vou intercalando até o final da carreira. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Tá bem? Então, nessa carreira é só isso. Vou fazendo até o final, vocês façam daí também. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer os últimos com vocês. Aqui eu acabei de fazer um aumento, então o meu próximo é um ponto alto sozinho. E o meu seguinte, que lembrando, vai ser só aquele tracinho, não vai ser uma correntinha completa. O meu último aqui vai ser um aumento, tá? Assim a gente fica com a carreira intercalada bem certinha. Então, se você iniciou a carreira com um ponto sozinho, assim como eu, se você intercalar certinho, o último ponto da sua carreira vai ser um aumento. Se você tiver iniciado a sua carreira com um aumento, o último tem que ser um sozinho, tá? E a gente tá ficando com a estrutura mais ou menos assim, ó, do nosso puxa-saco. Aqui nós vamos continuar a crescer a nossa peça. Vou fazer o fechamento de carreira novamente com ponto alto fake. Só que agora a gente vai trabalhar aumentos de forma mais espaçada, senão a peça vai crescer demais. Então, eu vou fazer aqui o meu fechamento, aumento a laçadinha. Acho aqui o primeiro pontinho de base da carreira, aquela primeira correntinha, que lembrando, vai ser justamente a segunda. Sempre que a carreira de baixo for ponto alto e que você tiver iniciado com ponto alto fake, você vai iniciar a próxima carreira pegando aqui na correntinha da segunda, tá? É só localizar aqui a primeira. Você vai ver que a altura dessa sempre vai estar mais baixinha. Passei minha alcinha aqui por dentro, trouxe lá para trás. Você dá aquela puxada para ajustar.
é sempre legal deixar esse tracinho que a gente puxa mais ou menos do mesmo tamanho que as outras correntinhas, tá? Para não ficar muito apertado. Fez isso, localiza aí a correntinha de onde está vindo o seu fio e com o fio na agulha, traz a agulha aqui pela frente, introduzindo nessa mesma correntinha, tá bem? Lacei meu fio, vou fechar aqui o início do ponto alto e fazer uma correntinha para concluir aqui o meu ponto alto fake. A lógica dos aumentos nessa carreira, gente, vai ser 4 pontos altos sozinhos para um aumento, tá? Então aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e o seguinte vai ser um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Então eu vou fazer aqui fiz um, vou fazer o meu segundo, terceiro, só vir aqui no buraquinho, quarto, venho no próximo buraquinho e agora é a hora do meu aumento. Então, venho aqui e faço um aumento. Fiz o primeiro ponto, venho no mesmo buraquinho e faço o meu segundo. Vai ficando mais ou menos com essa carinha aqui, tá? E assim a gente vai alternando até o final da carreira. Finalizando aqui a minha carreira, pela contagem, meu último ponto vai ser um aumento. Não posso me esquecer de pegar aquela alcinha, que também contamos como um ponto de base aqui nesse caso. E aqui, gente, nós encerramos o início da peça, que vão aumentos. A partir de agora, a gente não vai trabalhar mais aumentos, a gente vai trabalhar de forma reta, levando a peça para cima, crescendo as carreiras sem aumentos, tá? Então, fica mais fácil ainda. A gente sempre vai trabalhar, quando a gente vai fazendo pontos altos, com o fechamento de carreira invisível que eu tenho ensinado para vocês, que começa a carreira com um ponto alto fake. E a partir daqui, você pode fazer quantas carreiras você quiser para crescer o corpinho do seu puxa-saco. Lembrando, gente, que quanto mais carreiras você crescer, mais comprida a sua peça vai ficar, tá? Aqui eu vou trabalhar mais ou menos 4 ou 5 carreiras a mais de subida, vou mostrar para vocês como. E depois a gente vai fazer o topo da peça, que é um acabamento justamente já com a alcinha para pendurar, tá bem? Então aqui o fechamento de carreira é o mesmo, mas eu vou repetir essa última vez para a gente fixar. A gente aumenta a laçada, acha o primeiro pontinho de base da carreira, a primeira correntinha, que nesse caso vai estar no segundo ponto alto da carreira, introduzo a minha agulha de trás para frente, pego essa alcinha, introduzo na agulha e passo lá para trás. Dei aquela puxadinha para ajustar, deixei essa alcinha mais ou menos do tamanho das outras correntinhas. Venho aqui pela frente da correntinha de onde está vindo o meu fio e introduzo a minha agulha pela frente, dessa forma. Laço o meu fio, dou aquela ajeitada, a alturinha, e fecho o início e encerro esse ponto com uma correntinha, tá? Só isso. A partir daqui, as carreiras vão ser ponto alto sobre ponto alto, ou seja, um ponto alto para cada pontinho de base, não vai ter aumento nem nada. Então, é só você ir trabalhando os seus pontinhos altos, um para cada buraquinho, tá? E assim a gente vai até o final da carreira. Quando você chegar no final, é só fazer o mesmo fechamento que eu acabei de ensinar e repetir esse processo por quantas carreiras você quiser. Eu vou fazer aqui umas 4 para ver o tamanho e mostro para vocês, mas isso vai depender muito da espessura do seu fio e do tamanho que você quer que ele fique. Então aqui não tem quantidade certa de carreiras, tá? E antes da gente continuar, vou dar mais uma diquinha para quem estiver usando fio de malha residual, que pode acontecer de variar de espessura no mesmo rolo. Você pode adicionar aumentos se o fio afinar. O legal dessa peça é que ela é circular, então não tem problema você colocar aumentos estratégicos ali se o seu fio estiver muito fininho. Assim você evita ficar com buraquinhos na peça, tá? Então, por exemplo,
Se aqui o meu ponto tivesse ficado muito fininho, porque o meu fio afinou, eu posso colocar mais um aqui para dar volume. Só não faz isso excessivamente, senão você vai deixar sua peça muito torta. Mas uma vez ou outra pode ser uma boa para não ficar com um buraquinho na peça, tá bem? Então vou fazer minhas carreiras aqui e mostro para vocês depois a continuidade. Bem, gente, acabei fazendo aqui 6 carreiras depois daquela última carreira que nós fizemos aumentos. Então, fiz 6 carreiras sem aumento nenhum, só ponto alto. Ó, tá mais ou menos com essa carinha aqui. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Aqui a minha peça já tá com aproximadamente 28 centímetros de comprimento, só para vocês terem uma referência. Nesse momento da peça, a gente vai começar a trabalhar em pontos baixos. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, porque essa carreira vai ser a base para a gente fazer a nossa alça. Então aqui eu vou fazer um fechamento de carreira um pouquinho diferente. Vou aumentar a minha laçadinha, vou introduzir naquele mesmo lugarzinho que a gente está observando, que é o primeiro pontinho de base da carreira, introduzir essa alcinha na minha agulha. Passei lá para trás. Aqui que fica diferente. A gente vai tirar a agulha do fio e vamos introduzir a agulha nessa laçadinha que a gente criou. Então, é só observar aqui qual que não é correntinha, qual que é a laçadinha, e introduz a sua agulha pegando ela toda, apenas ela, e introduz a agulha na alcinha que está esperando a gente e puxa o fio que está vindo do rolo para ajustar. Fez isso, laça o fio, traz aqui para frente e você já pode fechar um ponto baixo, o primeiro ponto baixo aqui da carreira. E aqui a gente vai fazer ponto baixo em todos os pontinhos de base da carreira, tá? Então é só vir aqui com a agulha, ó, no buraquinho do ponto, pegando a correntinha e fazer um pontinho baixo. A gente vai fazer isso até quase chegar no final da carreira. Quando tiver faltando um pedaço, mais ou menos assim, a gente vai parar para dar um espaçamento para fazer a alça. Então, eu vou fazer pontos baixos até quase acabar a carreira e venho explicar para vocês. Fiz aqui os meus pontos baixos, ó, a carreira toda de ponto baixo, e cheguei aqui no final. Vou pular 4 pontinhos. Pelo menos 4, tá, gente? Pode ser mais, pode ser 5, mas aqui a gente vai pular, não vamos fazer pontos baixos, nós vamos fazer correntinhas para cima, assim, ó. Só laçar o fio e passar aqui dentro da alcinha da agulha. Eu vou fazer 15 correntinhas, mas você pode fazer quantas você quiser, porque dependendo da quantidade, a sua alça vai ficar mais comprida ou mais justinha. Então, é você quem escolhe. Eu escolhi aqui fazer 15 para ficar médio, então a gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Isso daqui vai ser a base da nossa alça. Vou colocar 15 aqui. Com as minhas 15 correntinhas aqui na agulha, eu vou pular os 4 pontos. Então, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Venho no quinto e vou introduzir a minha agulha no pontinho de base do quinto. Feito isso, vou laçar o meu fio, trazer aqui pra frente e fechar um ponto baixo. Normal, gente. E aqui a minha alcinha vai já estar, a base dela aqui já vai estar pronta. Vou terminar a carreira fazendo ponto baixo, então venho aqui e faço o meu último. E aqui a gente não vai fazer fechamento de carreira, porque a gente já vai iniciar o acabamento da peça, a última carreira dessa peça, que é feita toda em pontos baixíssimos. Então, para fazer isso, a gente só acha aqui o primeiro pontinho de base da carreira, ou seja, aquela primeira correntinha de cima dos pontos, e introduz a agulha direto aqui nela. Ó, perceba, o fio ainda tá na minha agulha e eu tô introduzindo aqui na correntinha. E a partir daqui eu vou trabalhar pontos baixíssimos em todos os pontinhos de base. Então, lacei, vou colocar essa alcinha dentro dessa, fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. E venho trabalhando em pontos baixíssimos em todos os pontinhos de base até o final, tá? Vou fazendo isso até chegar aqui no início da alça,
tá bem? Porque aqui a gente vai reforçar essa alça também. Então, vai fazendo aí o seu acabamento, contornando a sua peça toda. Ó, só para vocês verem, aqui na frente fica assim, a carreira de ponto baixo com a carreira de pontos baixíssimos, já contornei ela toda. E já cheguei aqui atrás no começo da minha alça. A gente vai fazer pontos baixíssimos até o último ponto baixo, tá? Então, nesse aqui, a gente também faz. E agora, para que a gente reforce essa alça aqui e ela aguente peso, a gente vai colocar pontos baixíssimos aqui nela também. Da seguinte forma, a gente vai fazer ponto baixíssimo em cima dos pontinhos, ó, dos tracinhos da correntinha de baixo. Então, observa comigo. A correntinha, ela tem a alcinha de cima e a alcinha de baixo. A gente vai introduzir a nossa agulha apenas pegando a alcinha de baixo. E fica mais fácil fazer isso quando a gente coloca a nossa correntinha de lado. Então, é só introduzir a agulha aqui, ó, de baixo para cima, saindo no centro da correntinha, tá? Assim, a gente pega apenas a correntinha de baixo, a alcinha de baixo. Fez isso, você vai laçar o fio e vai fazer um ponto baixíssimo. Vem aqui na próxima, saiu no centro da correntinha, ó, pegando apenas a alcinha de baixo, e assim a gente vai reforçando a nossa alça, tá? Criando este desenho aqui. Quando tiver maior, vai ficar mais fácil de visualizar a trama, mas vai formando esse cordão aqui mais reforçado. Então, é só introduzir a sua agulha de baixo para cima, pegando apenas o tracinho de baixo da correntinha. E você vai sair com a sua agulha, ó, aqui no centro das correntinhas, tá? É só ir fazendo isso por todo esse cordão. Então, venho aqui na próxima. Olha como é que vai ficando. Fica bem reforçado para aguentar peso. Se tiver na dúvida, vira a correntinha, observa. E aí introduz a agulha de trás para frente e sai no centro dela. E faz isso até o final. Olha só. Nossa alcinha está ficando assim, com essa carinha. Aqui, a gente tem que achar a última, que ela pode ficar um pouquinho escondidinha. A gente faz a última. E vamos terminar a carreira de pontos baixíssimos. Então, observa comigo, ainda tem um ponto baixo aqui. A gente vai fazer um ponto baixíssimo nele. E o primeiro pontinho da carreira, que é este aqui, a gente vai fazer também. Esse ainda tá sozinho, na verdade, a gente coloca. E este daqui, que foi o primeiro pontinho baixíssimo da carreira, você pode ver que fica até um buraquinho aqui, a gente vai fazer outro ponto baixíssimo em cima dele, porque isso vai facilitar nosso acabamento, e já já vocês vão entender por quê. Agora é hora da gente cortar o fio e eu vou mostrar o acabamento pra vocês. Não corta um pedacinho pequeno, corta um pedaço bom aí. Ó, vocês estão vendo? Eu usei praticamente o rolinho inteiro, tá? Foram quase 100 metros. Vou soltar o meu fio e vou pegar aquela minha agulhinha menor para fazer o acabamento. Peguei aqui minha agulhinha menor para dar o acabamento. E aqui a gente vai fazer o acabamento invisível, que eu já ensinei algumas vezes para vocês, gosto muito, que é da seguinte forma. Pra gente fechar essa carreira aqui bem bonita, a gente vai simular uma correntinha aqui justamente na junção entre esses dois pontos. Assim não vai dar para saber onde começa ou onde termina a carreira. Para isso, eu vou introduzir a minha agulha nesta primeira correntinha que está inteira, ó, sozinha, logo após o meu fio aqui saindo. Eu vou introduzir a minha agulha pegando a correntinha toda e vou passar meu fio que tá solto por dentro dela.
Passei ele todo, vou ajustar e observa comigo. Lembra que a gente falou que a correntinha tem a alcinha de cima e a alcinha de baixo? Aqui a gente acabou de simular a correntinha de cima, a alcinha de cima. Agora a gente vai fazer esse movimento e simular a de baixo. Então eu venho com a minha agulha aqui, ó, por trás, saindo com ela no centro da correntinha de onde está vindo o fio, tá vendo? E aqui eu vou laçar o nosso fio que está solto e vou passar por dentro dessa correntinha. Passei, vou ajustar e olha só o que é que acontece. Aqui a gente simula uma correntinha completa e não dá pra ver onde começa ou onde termina a nossa carreira, fica contínuo. Aqui em cima a gente também vai fazer um acabamento, que é o acabamento invisível completo que eu chamo, porque se vocês observarem, aqui onde está saindo o nosso fio, não temos uma correntinha completa, a gente tem apenas um tracinho, certo? Então aqui a gente vai simular o outro lado dessa correntinha para ficar tudo completo. Vou introduzir a minha agulha nessa alcinha que está em cima ou do lado, né, deste tracinho que está sozinho, introduzir ela toda e vou passar o nosso fio aqui para o outro lado. Passei. Agora eu vou simplesmente fazer, ó, esse movimento aqui, introduzindo a minha agulha na correntinha que está logo após o nosso tracinho. Então eu introduzo a minha agulha aqui, ó, no centro dela, vindo de trás para frente, e laço o nosso fio, trazendo aqui para trás. Dessa forma. Assim, a gente fica também aqui em cima com o acabamento invisível completo, tá? Então, a nossa alcinha, ó, ficou assim e o nosso acabamento assim. O acabamento de dentro da peça, você pode fazer como você preferir. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o acabamento, vou deixar linkado aqui nos cards. Mas, gente, eu basicamente vou puxando o fio, ó, por entre os pontos e vou escondendo ele bastante por vários pedaços da peça e sempre acompanhando o movimento natural dos pontos. Então, ó, aqui a gente tem uma carreira cheia das perninhas dos pontos. A gente pode simplesmente ir passando o fio por entre essas perninhas, tá? Então, faça como você achar melhor, dá uma olhada lá no vídeo. E você também pode fazer o seguinte, vou passar um pouquinho pra cá. Você pode dar um nozinho para garantir que esse fio não vai soltar. Então, ó, eu acho aqui uma perninha do ponto, pego o meu fio e puxo. Vai formar essa alcinha aqui, antes de eu puxar o fio todo, e eu vou passar a ponta por dentro dessa alcinha. Venho aqui, dou aquela puxadinha esperta para fazer um nozinho, tá vendo? E aqui eu continuo a esconder o meu fio bastante. Se quiser, pode dar outro nozinho desse e vai escondendo até você ficar satisfeita, tá bem? Não tem segredo. Esse então foi o nosso tutorial do puxa-saco. A peça ficou mais ou menos assim, ó. Aqui são as costas da peça, a alcinha para pendurar, o buraquinho aqui para sair as sacolas. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui para eu saber, que é muito importante. E se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve para não perder nenhum tutorial que eu vou postar por aqui. Um beijo e até a próxima!